Sabe aquela fraqueza ou uma indisposição que não passa nem com muito descanso? Pois esses podem ser sintomas da anemia. E essa doença do sangue, muito comum especialmente entre as crianças, mas que pode afetar qualquer um, é o assunto de um bate-papo com uma hematologista. Mas no Viva Saúde de hoje tem muito mais para você. No quadro Vida Alternativa, o assunto é alimentação saudável. A repórter Kátia Pinheiro foi conhecer alguns tipos de grãos e temperos e os benefícios de cada um. Já no quadro Sua Saúde, vamos conferir o Pilates Fitness, uma variação dessa técnica que ajuda no fortalecimento da musculatura, além de proporcionar um aumento da flexibilidade e uma melhora da coordenação motora. Ainda tem as curiosidades do Mitos e Verdades. Então fica com a gente que o Viva Saúde só está começando. O Ilma sofre de anemia causada principalmente pela falta de ferro no sangue. Nela, os sintomas apareceram na adolescência e, com o tempo, se agravaram. Cansaço, fadiga, a queda de cabelo. E esse cansaço é que me chamava a atenção devido à idade, porque nessa idade que foi descoberto, não era para eu estar sentindo nada disso, né? E aí chamou mais atenção. E alguns quadros do fluxo bem aumentado da menstruação. Então, foi quando eu busquei um médico e descobri que eu tinha anemia. E aí eu comecei a fazer o uso do sulfato ferroso e ser orientada com a questão da alimentação, né? Apesar de manter os cuidados com a alimentação e do uso dos medicamentos, o Ilma tem observado a evolução da anemia devido à falta de oxigênio no sangue. Em 2004, eu tive linfoma, certo? E no tratamento quimioterápico, a gente sabe que baixa muito a parte da hemoglobina. Então, ela foi mais constante, a anemia. E agora, no momento, ela está bem acentuada. Nos últimos exames, ela está com a hemoglobina em 7. Por quê? Porque eu estou com um mioma uterino, com indicação de esterectomia, e eu estou tendo hemorragias. Essa hemorragia me faz a perda mais ainda do sangue. Porém, a anemia também altera nessa hemorragia. Conviver com a anemia tem sido um desafio na rotina de Ilma. Eu sinto grandes dificuldades por causa disso, né? Porque esse cansaço excessivo, umas dores nas pernas insuportáveis e a falta, muitas das vezes, de ânimo para realizar coisas rotineiras. E acabo perdendo o desejo, a vontade de fazer esse tipo de coisa. Bom, depois a gente vê aí o que é ter essa doença na prática, agora a gente vai conversar aqui com a doutora Flávia Pimenta, que é hematologista e vai explicar melhor pra gente o que é a anemia. Primeiro, doutora, seja bem-vinda ao Viva Saúde. Olá, obrigada, muito obrigada pelo convite. Com relação ao que é a anemia, né? Já pode responder. Do ponto de vista clínico, é uma doença que geralmente reflete uma manifestação de uma outra enfermidade. Então, raramente a anemia é uma doença isolada, ela geralmente reflete uma carência alimentar ou uma perda sanguínea ou uma deficiência de determinado elemento essencial para a formação das células do sangue. Então, na maioria das vezes, a anemia ela é uma manifestação de uma outra doença que está por trás e que pode apresentar-se inicialmente com síndrome anêmica. Doutora, na prática, então, assim, essa questão da baixa hemoglobina, que é o que detecta, que seria, né, o sinal da anemia. Mas o que isso representa? Ou seja, por que essa hemoglobina baixa ela é preocupante e o que isso pode trazer, né, para a saúde da pessoa que, enfim, está com anemia? Bem, existem os parâmetros normais, né? O valor da hemoglobina abaixo do que seria esperado para aquela pessoa vai se manifestar com determinados sintomas, né? Com queda da rentabilidade no trabalho, com sonolência excessiva. Nos casos mais graves, se a pessoa tem uma baixa expressiva do valor da hemoglobina,
pode passar a ter desconforto, tipo pequenos esforços, pode ter cansaço, falta de ar, palpitações. Então, é uma manifestação que pode ter várias repercussões clínicas e que pode levar a pessoa afetada a ter comprometimento tanto da atividade laboral como da qualidade de vida. Porque a hemoglobina é que ela é responsável por fazer a oxigenação do sangue, ou seja, transportar o oxigênio no sangue, é isso? Sim, a hemoglobina é o pigmento que está dentro de uma célula, que é a hemácia, e cuja função da hemácia ou eritrócito é fazer a troca gasosa, ofertar o oxigênio aos tecidos e trazer de volta o gás carbônico ao pulmão, que é eliminado, e ela leva de volta um novo oxigênio do pulmão aos tecidos. Ou seja, então se a hemoglobina está baixa, então essa atividade essa troca se faz de forma irregular. De forma irregular, né? Agora, doutora, a gente percebe que essa é uma doença que atinge especialmente as crianças, né? Por exemplo, eu lembro que na minha infância eu tive isso, e a gente ouve muitos relatos. Por que é tão comum no universo infantil? Olha, existem várias causas de anemia, né? Então, a anemia mais frequente da humanidade, desde que se entende de doenças, é por deficiência de ferro, que o ferro é um componente essencial para a formação da hemoglobina. Mas tem outras causas de anemia, como deficiência de ácido fólico, deficiência de vitamina B12, então são multifatoriais as anemias que a gente chama de carencial. Mas a anemia mais frequente é a por deficiência de ferro. E aí a anemia por deficiência de ferro, existe determinadas pessoas, o gênero feminino é mais afetado em virtude das menstruações exacerbadas, exageradas. As crianças, que são os extremos, no caso as crianças são mais afetadas em virtude de uma alimentação rica em leite e pobre em outros alimentos. Então o leite materno ele tem uma substância que chama lactoferrina, que permite que a criancinha até o 6º mês, sendo amamentada exclusiva, ela não tenha anemia, porque essa lactoferrina ela permite que o ferro seja absorvido. Mas o leite artificial já não tem essa facilidade. O leite é considerado um alimento pobre em ferro. Então, se a criança é mantida numa alimentação rica em leite exclusivamente, ela entra naquela fase do estirão e ela vai ter uma deficiência de ferro, consequentemente anemia. Isso na verdade, isso é um hábito antigo, né? Que os pais acham que só o leite, que a criança só precisa de leite, só quer dar leite. Se tomar muito leite, vai ter muita saúde. Então, na verdade, termina dando esse efeito contrário, ou seja, as crianças terminam tendo essa deficiência do ferro e tendo anemia. O leite é um alimento muito rico em proteína, né? Proteína e em gorduras também. Então, para o crescimento, o leite é bom, mas ele não pode estar sozinho. A alimentação correta é aquela que o nutricionista sugere. Coma tudo um pouco, variado e regular, né? Então, é o ideal. Então, não é para omitir totalmente o leite da dieta das crianças, mas não pode ser exclusivamente o leite. Doutora, e a anemia tem cura, né? Sim. Como é o tratamento? Olha, o tratamento de qualquer anemia, inicialmente, é qual a causa da anemia? Por que esta pessoa está tendo anemia? Uma vez que identifica essa causa, trata-se a causa. Então, se tem um erro alimentar, esse erro deve ser corrigido. Se tem uma perda sanguínea, se tem uma parasitose, se tem uma alteração menstrual, corrige essa alteração. E aí trata-se. Dependendo do grau de anemia, e aí dependendo do tipo de anemia que você vai fazer o tratamento. A anemia por deficiência de ferro, que é a anemia ferropriva, o tratamento é bem simples, é fazer suplementos à base de ferro, mas a causa da anemia deve ser retirada, caso contrário a anemia retorna bem rapidamente. Entendi. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho anemia intratável, na verdade ela começa o tratamento e não corrige a causa. Com isso, a anemia volta 2, 3 meses depois e aí ela pensa que a anemia é uma coisa mais grave, quando na verdade foi só não tratar a causa estabelecida como causa da anemia. Qual o alimento mais eficiente, então, no tratamento da anemia? Porque eu lembro que os pais gostam de, tem que comer muita beterraba, muita comida de milho. Qual o alimento que não pode faltar para quem está em tratamento de anemia? Olha, aí vai depender da causa da anemia. Então, a beterraba é muito boa para quem tem deficiência de ácido fólico, não para quem tem deficiência de ferro. A anemia mais frequente é a deficiência de ferro. E o ferro mais facilmente absorvido é o ferro da carne vermelha. A carne vermelha. A carne vermelha é o ferro que é mais rapidamente e mais facilmente absorvido, certo? Mas a beterraba é boa para deficiência de ácido fólico. Então,
são tratamentos diferentes para situações diferentes. Então, as verduras, as frutas, os legumes são ricos em ácido fólico, inclusive a beterraba, o brócolis, no caso, serve para auxiliar nesses tratamentos. Na anemia por deficiência de ferro, a carne vermelha é a forma mais facilmente absorvida de ferro. Doutor, agora eu queria esclarecer alguns mitos relacionados a essa doença. Toda doença a gente sabe que o pessoal vai espalhando mitos, a gente não sabe o que é verdade. Bom, por exemplo, os vegetarianos, eles correm mais risco de ter anemia do que pessoas que se alimentam também de carne? As mulheres sim, porque as mulheres têm uma perda regular pelo ciclo menstrual. Se os homens não tiverem perda, há um equilíbrio, porque o ferro ofertado pelos vegetais, embora seja um ferro de mais difícil absorção, mas ele existe. Mas as mulheres, considerando as perdas menstruais existentes, elas se são veganas, né, que são os vegetarianos que não têm proteína animal nenhuma, elas correm sim risco de desenvolver deficiência de ferro. Bom, e essa história de quem tem anemia, criança ou adulto, que não pode praticar atividade física, é verdade? Não, deve sempre, né? Não existe, né? Agora, assim, se for um adulto que está com anemia intensa a ponto de ter palpitações e dispneia, ele melhora da anemia para poder praticar atividade física. Atividade sempre é bom. E há a história também de que quem tem anemia, que foi maltratada, né? Ou seja, não foi tratada de forma correta, pode desenvolver uma leucemia, verdade? Não, nenhuma São doenças relação, diferentes. Não, leucemia pode se manifestar inicialmente com anemia, né? Então, por isso que é importante procurar o médico quando tem qualquer alteração. Clínica deve sim ir no médico, mas nenhuma relação entre leucemia e anemia. Bom, e o diabetes pode gerar uma anemia? Sim, o diabetes pode gerar porque existe uma proteína que é a proteína que estimula a produção das hemácias, que é de produção renal. Então, não diretamente, o diabetes de forma indireta, o diabetes descontrolado que leva a uma lesão renal, insuficiência renal, esse diabetes pode, no fim, já que causou uma lesão renal, diminuir os níveis de um hormônio que chama eritropoetina, que é o fator estimulante de produção dos eritrócitos, das hemácias. E aí, de forma indireta, o diabetes pode terminar causando anemia, pela lesão renal, não diretamente pelo diabetes. E a anemia pode matar? Sim. Hoje, inclusive a anemia ferropriva associa-se a várias enfermidades, inclusive crianças. Existem trabalhos que relatam que crianças que têm anemia ferropriva, que é uma das anemias, que é a anemia mais frequente e bastante comum, podem ter isquemia cerebral, ter um risco maior de ter AVC. Você, por exemplo, teve anemia, aí correu esse risco. Então, existem trabalhos que associam isquemia cerebral em crianças, né, que criança não é para ter isquemia cerebral, é uma doença mais ligada à aterosclerose, à idade mais adulta. E aí, crianças tendo deficiência de ferro, com anemia e, consequentemente, isquemia cerebral. Doutora, só tenho que agradecer agora por sua participação. Acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas aí, né? E, enfim, então a dica é essa, né? O pessoal cuidar da saúde mesmo, ter uma boa alimentação, prática de atividade física, que a gente consegue, pelo menos, na maioria dos casos, evitar, né? Sim, o melhor tratamento ainda é a prevenção, né? Então, se você tem uma alimentação regular, uma atividade física, e se você tem as primeiras manifestações de que algo não vai bem no seu organismo, se você procura assistência de saúde, é o ideal, né? Com certeza, independente de que patologia você desenvolva, essa patologia terá um tratamento, né? Não existe doença sem tratamento. Ok, doutora, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Ok. Bom, agora você não saia daí, porque no próximo bloco a gente muda um pouquinho de assunto aqui no Viva Saúde, a gente traz o quadro Vida Alternativa, Sua Saúde, Mitos e Verdades, então não saia daí que a gente volta bem rapidinho.